Bom dia, Raunita. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Amém. Estamos ouvindo sim. A Raunita tá aí. Que gracinha, Raunita. Amém. Glória a Deus. Eu tô achando a minha imagem muito embaçada, tem hora? Tá Hum. não, Amy? Olha aí. Será que foi alguma coisa que eu mexi? Né, não, talvez um pouquinho de falta de luz ou o seu efeito, o efeito que você está usando. Não, não usei de certo. Eu cliquei sem querer, né? No efeito. Pode ter sido isso. É mesmo. Como que eu desfaço isso aqui? Aí você tem que ir lá no botãozinho que você apertou para poder backgrounds, alguma coisa assim. E aí você Depois você grava, você me mostra para mim depois gravar. Não vou perder tempo aqui, não. Amém. tá. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade. Nós estamos aqui por causa dele. Amém. Nós estamos aqui por causa dele. E agora mesmo eu estava olhando um vídeo aqui de uma irmã que eu sigo ela lá no sul, que ela criava ovelha. Depois eu vi o Caio Fábio falando, e aí eu pensei, agora eu estou entendendo. Deus está nos fortalecendo, nos ensinando o caminho, porque nós não sabemos o que está por vir, né? Então é isso. Quando Deus está falando também que chega de uma fé infantil, chega num posicionamento cristão infantil. Hoje Deus está querendo esta igreja, uma igreja atrevida nas trevas, uma igreja amadurecida. Não é uma noiva infantil, uma noiva mais inteligente, uma noiva sendo como cobra, como eu gosto de falar, uma noiva esperta que não perdeu a essência como pomba, nem como um cordeiro, né? Como uma ovelha, uma noiva que se levante, se desperte como a leoa e que se ergue como esse leão feroz, rápido, para ser resistente, porque nós não sabemos o que está por vir. E nós não somos pessimistas, eu sempre falo, nós somos a biblista, né? Então eu vou ler aqui o texto bíblico e depois eu vou orar, porque de nós mesmos nós não estaríamos aqui, meninas. Não estaríamos mesmo, eu não canso. Eu tive uma revelação essa semana de sonho. É muita coisa que Deus está querendo revelar. Vocês lembram do nosso devocional que Deus falou assim? Eu tinha até começado uma campanha de Daniel, foi com a Emilva. Eu sempre falo que eu sempre eu tenho preocupado com essas empreendedoras. Eu sei que a Márcia, como empreendedora, se tem mais aí, passa pelo estreito, mas Deus deu uma boa alavancada na Márcia com a Débora. Deus tinha revelado sobre a mudança da fachada, e antes disso, da pandemia, a Márcia tinha falado comigo: ai, Vaneja, vou desistir desse estúdio. Você lembra? Ah, isso aqui é difícil, as pessoas vêm tirar foto, eu invisto no cenário. Aí Deus falou: vai mudar tudo aí, até a fachada. E o que Deus fez naquele estúdio, hoje eu fico olhando o Instagram, vejo a posição da Débora, foi profecia. Deus restaurou a sorte delas como empreendedora e da promessa e daquele lugar. Aquele lugar está com outra aparência, outra atmosfera. Então, quando eu falo de empreendedorismo, quando eu comecei essa caminhada com a Emilva com essas empreendendo no segmento de vestuário, aí Deus falou sobre Daniel. Eu falei: Emilva, Deus está falando aqui que tem coisas que ele deseja revelar para nós, coisas que nem sempre vão ser agradáveis. Vocês sabem disso. E eu chorei aqui antes de ler a palavra, porque Deus tinha me mostrado as correntes de água suja, água muito forte entrando aqui. Foi antes de acontecer isso, eu falei: Senhor, me dê sabedoria quando o Senhor nos revelar algo, nós não venha entender que é para o nosso pessoal, uma catástrofe, que a gente joelha, levanta um clamor, fala: levanta um clamor, porque algo está para acontecer terrível sobre a terra. E eu fiquei muito decepcionada, eu achando que era problema aqui de casa, mesmo que eu sei que está passando por um problema aqui. Mas o Senhor me alertando, como profeta, ele me revelou: ora, vai acontecer coisas sobre a terra, sobre o Brasil.
Então, Deus está aí desejoso revelar para cada uma de vocês o que está por vir, mas qual vai ser a minha posição? A minha posição natural e ministrar uma oração intercessora. E eu errei. Então, eu quero aqui trazer o meu erro, a minha falta de direcionamento espiritual, de ouvir que Deus estava falando ali que era para levantar uma intercessão. Senhor, o que está por vir? Assim como ele revelou o que ia acontecer na pandemia, né, para muitos antes. Então, eu quero te dizer, se você tiver um sonho, e nós já falamos isso aqui, nada é para nós. Não é nada a respeito só para a nossa necessidade ou para que você, o que você vai passar. O que está em jogo é a salvação da humanidade. O que está em jogo é a gente entender, estar na torre para clamar o livramento de Deus. Vamos ler a palavra? Salmo 126, verso 4. Mas antes eu quero ler isso aqui, ó. O Senhor prover força. Não sei o que você vai passar hoje, nessa terça-feira. É maravilhoso. Talvez algumas pessoas podem olhar, né? Ah, ontem a Ivaneide pregou na rádio 1 hora e ela ficou 1 hora aqui à noite e hoje de novo. Ah, mas essa mulher é poderosa, essa mulher. Não, eu não sou nada diante dessa força desse Deus, diante desse poder dele, porque é ele, oh glórias, aleluia. É Deus que está provendo essa força para cada uma de vocês e para mim, não é porque eu quero ser a mais inteligente, a mais bonita. Ele sabe por que está nos trazendo aqui hoje e porque ele está nos estreitando, está pondo essa fome, essa sede pela palavra dele, porque virão tempos que não vai ter essa palavra para nós. Então, não me ache esta Mulher Maravilha ou poderosa, porque ontem, né? Eu não vi o que ela pôs aí, eu não li. Foi a Raulita, É né? uma Ângela em nossas vidas, é a Renata. Verdade. Amém, amém, aleluia. Então, não pense, né, que eu sou a Mulher Maravilha ou só a Bambambam, nada disso. Deus sabe por que está me trazendo ontem, hoje e alguns dias, porque Ele sabe o que eu necessito dessa força, Ele está provendo essa força e Ele sabe que cada uma aqui de nós vamos passar, estamos passando e virá contrato de risco como Maria, e nós não temos certeza do futuro, mas ele já está nos preparando, que foi falado isso, para a gente entender a nossa inteligência, proteger as nossas emoções, confiar no nosso futuro desconhecido, a esse Deus conhecido, e ele está fortalecendo nossos braços para colocar arcos mais fortes. Oh, desculpa se você não queria ouvir isso, é o que eu também não desejava, mas Deus está falando, olha, entenda algo, vocês estão marchando, e quem marcha é soldado. É guerra, mas eu estou provendo a força de vocês. É segurança, o Senhor provém a força e segurança ao seu povo, ao meio às dificuldades. Aqueles que confiam no Senhor são tão firmes e inabaláveis quanto o monte de Sião, sobre o qual o templo havia sido construído. São cercados pela proteção divina. O poder dos perversos não durará para sempre. Oh, glórias! Você viu como que eu e você confia no Senhor? Que nós vamos ser mais fortes do que o Monte Sião? Você já estudou, já pesquisou isso? Os que confiam no Senhor ficarão firmes e inabaláveis. E como diz o apóstolo Paulo, né? Feridos, mas não, como está escrito lá? Abatidos, mas não destruídos. Vocês se lembram disso aí? Depois nós vamos falar. Aí eu quero ler aqui Salmo 126, verso 4. Em nome de Jesus, Pai, feche seus olhos, que não tiver como você orar, fechar os olhos, leve só os seus pensamentos ao Senhor e que nós possamos estar com o ouvido treinado, esses ouvidos, esse nosso intelecto, nossos 5 sentidos, para entender que Deus está querendo trazer revelações, sonhos proféticos, revelações, declarações,
para que venhamos interceder, chorar, para que as promessas de Deus se cumpram nessa terra, para que o plano de salvação, que ele continue salvando mais vidas, que as pessoas continuem confiando mais nesse Deus poderoso, inigualável, esse Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez estarmos aqui. O Senhor sabe como se encontra cada uma dessas mulheres. Obrigado pela fauna, pela flora. Obrigado porque o Senhor dá uma voz de comando nesta manhã e cessa o vento violento. Obrigado porque o Senhor dá uma voz de comando nesta manhã e cessa qualquer sentimento que quer nos deixar para baixo. Porque é o teu Espírito que repousa sobre nós, o Espírito que nos traz conselho, o verdadeiro saber, que nos traz força, que nos traz devoção, porque nós estamos aqui, nos traz devoção para sermos comprometida, que traz, Senhor amado, este amor para que venhamos amar o nosso próximo, amar aqueles que estão passando dificuldade hoje. Obrigado porque uma voz de comando do Senhor, uma voz sua de comando, baixa as águas, em nome de Jesus. Obrigado porque a tua palavra hoje foi para falar que o Senhor está provendo força para mim, para essas mulheres. Obrigada porque a sua voz, a sua palavra, que foi dado a ela autoridade no céu e na terra, e nós confiamos na tua palavra, confiamos em ti, Pai, porque na história toda de Gênesis e Apocalipse, nada ficou em cinza, nada ficou em pedregulhos, em escombro, racanderamá. O Senhor traz a restauração. E obrigada por esta palavra. Vem sentar à mesa conosco, vem falar conosco. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, amém. A palavra está falando aqui, Salmo 126, verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Meguebe. E vocês já estudaram a história, como que são as torrentes de Meguebe. É um deserto, aí devido à bacia lá na montanha, desce a água, alaga todo o deserto. Quando a água seca, é o mais lindo verde, é as mais belas flores. Então é isso que Deus está desejando. Ele deseja restaurar a nossa sorte de forma natural. Ele deseja restaurar nossas emoções. Ele deseja nos deixar, nos fortalecer para que venhamos ser esta noiva madura, com uma fé madura e que seja esse jardim fechado. Nem ia falar isso, que eu, vocês, sejamos um jardim fechado, regado, cuidado pelo Deus Espírito Santo. Amém? Então, vamos para a palavra, vamos para o ensino. Hoje, não vou repetir o que foi falado na live, nem de ontem. Então, o que eu tive ideia? Já que vai ficar gravado, vou dar continuidade, senão a gente não vai terminar, né, Márcia? Isso é bom. Deus está falando no nosso coração. Então, vou deixar iniciando aqui. Eu parei falando que Maria, né? Eu vou falando tanto que a minha garganta, que Maria não foi nada frágil, vocês lembram? Eu parei ontem, que ela não se permitiu ser assaltada pelo medo ou pelo estresse. É isso que Deus deseja, que você, eu, nós venhamos entender isso. Porque assim como nós passamos por uma pandemia, muitos estão passando em forma nacional por problemas, e nós já sabemos que estão aí, né, bem apresentado, como está o nosso irmão do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos o que está por vir novamente, só que o Senhor está falando, eu quero lembrar vocês como Maria viveu tempos difíceis, tempos de medo, de estresse. Não deixe que esse ladrão venha, assalte vocês e fragilize as suas emoções. E o Senhor trouxe ao meu coração que muitas jovens, nossas filhas, essa geração, elas estão tão fragilizadas quando fala trilhar na jornada da maternidade. E eu vou contar esse testemunho, o Senhor está nos revelando, nos alertando como mulher do reino de Deus, que nós temos que mudar a oração para essa geração e para as nossas filhas. Muitos agora, muitas mulheres, casais, vou falar aqui geral, né? Mesmo que a mensagem é para o mês todo, o mês das mães, então sim, se sinta, quando lembra que você não vai ter filho, alguém pergunta, ela se sente fragilizada, deixa o ladrão
assaltar o ladrão, que é o medo, o estresse, assaltar as suas emoções. E assaltar essa oportunidade. Claro que eu já falei, nós temos ciência, consciência de como que está o nosso cotidiano, a sua economia, a economia do Brasil. Só que, como diz o pastor Costa Júnior, a gente tem que entender o que é normal, é comum e está se tornando normal. Aí o diabo aproveita essas oportunidades, conveniência. Então, nós temos que orientar essas jovens de hoje, se permitir trabalhar com as emoções delas, preparar elas para que elas venham a ser mamães e não deixar esse medo. Porque pensa se Maria tivesse medo. Então, hoje nós temos sim, nós temos que preparar essa geração e nós, como mães, nós não podemos ter medo também, não. Ah, eu tenho medo, eu vou ter filho, eu tenho medo depois. A Juliana sempre fala assim: essa geração, mãe, esses meninos, porque eu fiquei um ano olhando os filhos do doutor lá, eles são tão inteligentes. Essa geração, eu estou dando aula na salinha da igreja. Você fica, meu Deus do céu, o que será de nós? Aí as mães, as jovens, olham essa geração que está tão à frente do seu tempo, eu não quero ser mãe, e começa a deixar o ladrão do medo e o estresse. Eu não dou conta de ser mãe, não. Então, eu já passei por momentos, né? Momentos bem difíceis na maternidade, quando eles eram pequenos, adolescentes, e depois que eles ficaram adultos. Então, eu acho que algumas aqui têm autoridade e propriedade para falar isso. Mamãe, não tenha medo de ser mãe. Isso é maravilhoso. Só que nós temos que também, se eu fui essa mãe medrosa, eu não aprendi, porque nós não tínhamos grupo de apoio como tem hoje. Se eu não aprendi, não foquei, como Maria tinha tudo para ensinar aqui, como ela, esses princípios que ela utilizou para ela própria, para educar Jesus Cristo, hoje nós temos estrutura e autoridade natural, propriedade e autoridade espiritual para orientar nossas filhas e essas próximas gerações para não ter medo da maternidade, nem se estressar, e ajudar os filhos que virão. E o Senhor também falou no meu coração para a gente orar mais sobre isso. Porque muitas mães assustam muito. Mães, nós estamos falando no contexto, mães que estão caminhando aí na fé. São mães estressadas, mães medrosas, quando vê que os filhos fazem as suas escolhas, os filhos vão para a faculdade, aí começa a se misturar com a apologia, com a ideologia, aí aquelas mães ficam com medo e esquecem da promessa. E o Senhor falando que com o tempo agora vai diminuir mais ainda o desejo da maternidade, trilhar por esse caminho, por causa do medo natural e do estresse, mas o diabo está aproveitando. E nós temos que falar que isso é bênção. Assim como muitas filhas, né? Eu contei o testemunho ontem na rádio, quantas jovens desistiram de casar? Aí Deus usou aqui, eu vou falar, usou a Fabiana, que a Renata conhece. A Fabiana ela estava folheando a revista de noivas e Deus tocou no coração dela que era para orar naquela revista, porque ela queria também que a filha casasse, eu também queria. Falei, Senhor, e nós vimos que elas não tinham um pingo de interesse. E Deus usou a Fabiana, que disse que era para a gente se prontificar, entrar na torre de oração, pegar ali e falar, Senhor, ó, nós vamos declarar na vida das nossas filhas, nós queremos ver elas casar. E se você não casou dessa forma bonita, do jeito que toda mulher sonha, ore que Deus vai preparar. E nós começamos a orar e a Juliana casou. Vocês viram? A filha da Fabiana casou e outras filhas casaram. E tinha uma irmã que chorava, se sentia culpada, porque as filhas, ela teve 3 filhas e todas as filhas saiu de casa para morar com o namorado. E eu falei para Juliana que eu não ia aceitar isso, né? Aí ela veio com um sentimento de culpa, que mãe carrega muito isso. E eu falo para ela, porque eu já passei por, você não é culpada. Por favor, vamos parar. Isso não é culpa sua, é as escolhas das meninas. Mas nós vamos orar. E tinha um rapaz que não queria casar com ela, já estava há muito tempo eles morando junto. Meninas, Deus faz infinitamente muito mais. E uma que era resistente, que não ia casar, agora já falou para ela, né? Nós falamos que já casou, mas depois eu lembrei, falei na rádio.
Aí uma desfez dessa, como fala a palavra, amigô, tá namorando sério, que o outro não queria. A outra já está falando, nós vamos legalizar a situação, nós vamos casar. Então, quando nós falamos de maternidade, trazemos esse tema de Maria, nós temos também ter o olhar natural e o olhar espiritual de muitas jovens que não querem ser mamãe e muitas que não querem casar. E nós, como mães hoje atuais, nessa atualidade, nós não podemos também deixar este medo, esse estresse nos assaltar nossas emoções, nos fragilizar, quando as coisas não der certo para os nossos filhos e quando eles tomarem, né, outras decisões ou escolha. Porque o Senhor tem me orientado com a palavra. Nós, como mãe do reino de Deus, nós temos que lembrar da palavra de Deus, declarar Êxodo 20, verso 6. É um Deus de gerações. Senhor, o Senhor está prometendo aqui que vai visitar os meus até 1000 descendências. Não é porque vai encerrar 1000, não. Vai até 1001 se Jesus não voltar. Salmo 127. Senhor, os meus filhos são a tua herança. Senhor, os meus filhos são a tua herança. Nossos filhos serão seus discípulos. Eu aprendi isso aqui, é o que meu coração chega ferve. É a palavra viva, queima. Isaías 54, do 13 ao 14, versão ARC. Senhor, a tua palavra diz que os meus filhos serão os teus servos e que no meio dos meus filhos haverá abundância de paz. Uma mãe tem que declarar isso porque sabe que de forma natural as pessoas ficam falando decretos do inferno e diz que não tem paz entre os irmãos. E Romanos 5, verso 20, quando o seu filho fazer escolha, suas filhas, quando eles ficarem adolescentes, quando eles ficarem maior um pouquinho, abrace seus filhos, ame seus filhos seus filhos. O pecado é o pecado, não misture. Não olhe para os seus filhos e veja só o pecado. Olhe para os seus filhos com um olhar de serenidade, de ternura, tudo que nós vamos aprender com Maria. Tenha nos seus lábios palavras suaves, tenha um guarda na porta dos seus lábios, fale decretos do céu, como nós estamos falando aqui, porque Romanos 5 fala onde o pecado abundou, a graça extravagante superabundou. É isso que tem. E é isso que nós temos que ensinar para as futuras mamães. Ó, não tenha medo. Ser mãe é um contrato de risco. Mas é tão prazeroso, maravilhoso, porque da mesma forma que Maria aceitou viver os sonhos de Deus, né, que os sonhos começam em Deus, ela aceitou, foi um sonho para ela também de maternidade. Pensa, ela fala, gente, eu vou ficar grávida. Pensa que o sobrenatural e a forma natural daquele coraçãozinho daquela jovem. É maravilhoso. Então, fragilidade, quando fala que Maria não era nada frágil ou fragilidade, nós já estudamos isso sobre o nome Ixá. Aqui no conceito mais profundo não tem a ver, nada a ver que ser, ai, tadinha, nem coitadinha, não. Tem a ver com delicadeza, com nobreza. Maria, né? Eu falei isso ontem. Maria, ela vivenciou a chegada do rei. Do reino, eu estou falando isso de mim, tá? Mas a gente tem essa concepção, essas considerações, porque Jesus foi falar de reino depois, com 33 anos, né? Que ele teve a vida pública ministerial. Mas Maria, ela já era a mulher do reino de Deus. Ela gerou o meu Senhor e o seu Senhor. Ela gerou o nosso rei. Então, aquela mulher, ela já se posicionava. Eu não posso falar mulher, eu falo aquela jovem que foi se tornando mulher e mãe, corajosa, que já era corajosa. Ela já presenciou a natureza do reino de Deus e se posicionou como a mulher do reino de Deus. Porque tudo que nós já estudamos como a mulher do reino de Deus, Maria era. Maria era valorosa, fazia as coisas com excelência, esperançosa, obstinada e comprometida. Tudo que nós estamos ainda estudando sobre a mulher do reino de Deus. Maria não foi nem um pouco insegura. Nós temos que ver o lado humano de Maria, a personalidade dela, porque quando você vai estudar lá na oração, ou quando ela questiona o anjo, os analistas, os psicólogos, terapeutas e na psiquiatria, só pelo relato dela questionar o anjo e ela fazer
Aquela oração não tinha não era uma moça ingênua e nem um pouco insegura. E é o que o Senhor está falando comigo e com vocês, como mães naturais, como mães que confia nesse Deus, é comprometido pela fé, e como mulher também. Porque como que eu tive que trabalhar com isso? Como que eu era uma mulher insegura, me tornei uma mãe segura. Jesus falou: Eu quero te salvar, Ivaneide, mamãe Neide, porque senão eu ia passar isso para Juliana e para o Arthur. Pensa o que estava em risco. Pensa por que, que Deus está te chamando, mamãe. Mulher de Deus, mulher do reino de Deus. Porque o que está em risco não é nós, não. Essa geração. É os nossos filhos, os nossos netos. Então, Maria, ela viveu naquele momento que recebeu a notícia e viveria um contrato de risco. Sua história foi pautada em turbulências. E quantas mulheres na caminhada cristã não querem viver uma vida de turbulência? Quantas mocinhas não querem ser mamãe porque, não, vida de turbulência, eu vou restringir tantas coisas. E para caminhar na graça também, em busca da espiritualidade, nós vivemos uma vida pautada em risco também. E na Bíblia diz, eu esqueci, acho que é Eclesiástico, tem dias bons, aproveite. E quando for os dias ruins, respeite. É turbulência, imprevisíveis. Eu já vivi momentos imprevisíveis aqui. E eu não tinha um grupo de apoio. Então, hoje, o que eu puder, eu tiver fôlego, eu quero sim apoiar outras mulheres, eu quero ajudar outras mulheres, outras mães, para não errar onde eu errei. Não vou ter vergonha, como diz Cristal no livro, né? A Mulher do Reino de Deus. Não vou ter vergonha de celebrar a minha vulnerabilidade e nem expor para vocês, porque eu sei que isso vai trazer adubo para vocês, adubo, fortalecer vocês como mulher, fortalecer outras mulheres, para as mulheres aprender a blindar suas emoções espirituais. Então, como mamães hoje, aí o Senhor me perguntou, como que nós estamos preparando essas futuras mamães? Como que nós, né, dentro da nossa ambiência, o que que nós estamos falando para nossas filhas, para as outras jovens? Tem mais de Deus para nós, tem mais de Deus. Nós já falamos isso, tem mais turbulências, tem imprevisto, tem o inexplicável, mas tem mais de Deus para nós, tem mais glória, tem mais conforto, tem mais consolo, tem mais longevidade, tem a sombra onipotente, tem aconchego. E ele fala, né? Deus não nos deixa na beira do caminho, gritando, né? Igual aqueles, Jesus, filho de Davi. Jesus nunca deixou ninguém na beira de um caminho. Então a gente entende, vai ter turbulência. A mãe tem que entender isso, as futuras mães têm que entender, mas ao mesmo tempo, trilhando na maternidade, tem mais de Deus para você, mulher. Vocês querem falar alguma coisa? É, tá me ouvindo? Beleza. Sim, um conselho. Ontem eu não tive tempo de assistir o devocional todo, que eu cheguei da igreja, mas ainda vou assistir, não sei se foi falado sobre isso. Mas nós, como mães, nós precisamos tomar muito cuidado sobre trazer as cargas emocionais das nossas mães e transmitir para as nossas filhas. E Verdade. aí isso gera, quando eu faço isso, gera nos nossos filhos esse medo de ser mãe, esse medo de casar, porque a gente está trazendo peso, trazendo cargas, e transferindo, né, transmitindo, né? Então, assim, a gente precisa romper com esses círculos, né? Verdade. E essas maldições, né? Fala maldição hereditária. Então, a gente precisa romper com isso, para que nossas filhas sintam o desejo, sim, de casar, de ser mãe, de assumir um compromisso, é, de Verdade. sentir desejo de estar na casa do Senhor. Tudo isso a gente precisa gerenciar como mãe. Se eu só reclamo da maternidade, se eu só reclamo mesmo, a filha vai olhar e falar: e aí, que graça tem? Né? Se eu só Verdade. reclamo do meu casamento, se eu só reclamo do meu marido, a pessoa vai falar, uai, eu não vou querer casar, não. Então, consequentemente, é,
vai deixando, vai quebrando, né, a questão de criar mais uma família, que é o que Deus quer. E se eu só reclamo também, só me mostro de energia baixa em relação à igreja, à casa do Senhor, eu também vou gerar no meu filho, O a mesmo sentimento. esse sentimento, ele falar assim: "Ah, para que que eu vou para a igreja?", né. Então, só que a gente sabe que a igreja é o lugar onde a gente reativa as nossas forças, é o lugar onde a gente, eh, reacende, né, a chama. Então, quando a gente ouve um Verdade. testemunho, quando a gente vê um louvor, quando a gente está em comunidade, e isso é em comunidade dentro de casa, em comunidade na igreja, a gente se fortalece, porque pode estar cheio de defeito. Dentro da minha casa pode estar cheio de defeito, dentro da igreja pode estar cheio de defeito, mas são nessas 2 instituições que nós adquirimos desejo para casar e ser mãe, né, porque vai ter os bons conselhos, ainda que haja falhas, né. Então, assim, cabe a mim ser responsável por isso, apregoar a boa notícia de ser mãe, mãe fisicamente, mãe espiritual. Então, se eu não tomar Verdade. posição, minha filha não vai querer ser mãe espiritual. Minha filha não vai querer assumir a responsabilidade de ser mãe, mãe mesmo natural e nem mãe espiritual. Então que nós E possamos a Márcia fala, nós temos que entender essa responsabilidade de forma natural e de forma espiritual, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala quando Deus vai, o Deus de gerações, ele vai visitar, mas ele fala: se vocês, vou parafrasear, rosas, preste atenção, eu vou visitar até 1000, milhares da sua descendência. Se vocês me amar, obedecer a minha palavra, em outras versões fala, voltar para as escrituras, né? Aprender com as escrituras, ver a importância da palavra de Deus e aplicar em toda a esfera da sua vida, de outras palavras, igual a Márcia está falando. Então, a responsabilidade natural e espiritual é nossa. E a Márcia falou de quebra de maldição. Eu já fiz coisas na minha casa de forma natural. Falei, não vou fazer essa, não vou ter essa posição, porque isso aí lá na casa da minha mãe gerou danos e emocionais e espirituais. A quebra de maldição também, você age com a sua forma inteligente, muda a sua atitude em casa e busca também espiritual, certo? Pode terminar, Márcia. Já terminou? Então vamos lá correr. Deus tem falado ao meu coração e também eu tenho certeza que Maria conhecia as escrituras. Já falei isso aqui ontem. Ela não tinha tanto acesso às escrituras porque era uma reunião, o povo ia lá ouvir o sacerdote, mas ela prestava, ela estava muito atenta, porque ela não se apavorou. E Deus tem falado: não se apavore, não tenha medo, prepare o caminho do seu Senhor, do seu Redentor. Porque a Bíblia diz em Filipenses que quem está unida com Cristo, ele nos fortalece, porque vai ter momento que você, mamãe, como mulher, não vai ter força. Quantas vezes eu já orei aqui, já chorei, falei, eu não sei ser a mãe do Arthur nem a mãe da Juliana. Então nós temos que entender, e Maria não apavorou, ela não apavorou porque ela cria, ela já tinha ouvido a palavra, e eles liam muito, eu tenho certeza, porque Jesus foi declarando Isaías, esse povo, eles eram muito voltados a ler os escritos dos profetas. Então é assim, não apavore, não tenha medo. Se eu não me engano, está no livro de Isaías, e o Senhor falando, prepare o caminho para o seu Redentor. Prepare, o Senhor está falando, mulheres, Rosa, prepare de forma natural o caminho para essas futuras mamães, para elas ser salvas desse assaltante que é o medo, o estresse. De forma espiritual também, prepare o caminho. Como? O que nós estamos fazendo, louvando, não sendo desanimada, sendo comprometida de forma natural na sua casa, em outras entidades, no seu trabalho, com você mesmo. Nossos filhos gostam de ver que nós somos comprometidos conosco mesmo e comprometida com o chamado, porque os princípios que nós vamos falar aqui, os 10 princípios que Maria
ela aplicou nela mesma e aplicou em Jesus, o primeiro ela entendeu que ia viver um contrato de risco. E dentro desse contrato de risco, o princípio foi que ela não aceitou o estresse nem o medo, roubar, né, atacar as emoções dela. Ela não se apavorou, mas ela acreditou, foi comprometida, foi disponível a esse Deus e acreditou, porque ela sabia que os profetas messiânicos já tinham falado que a virgem daria a luz. Como assim? Então vamos aqui. Então não se apavore. Desde que aceitou ser a mãe do menino Jesus, sua vida tornou-se um palco de surpresas, nem sempre agradáveis. Louvado seja o Senhor pela vida dessa mocinha. Então, Maria, né? Maria estava numa zona de conforto, nós já falamos, né? Estava tudo organizado. Estou ficando noiva, vou casar. Ela nem imaginaria. E ontem a Vandilma falou algo que é verdade. Pensa uma mocinha de 14 anos, com sonhos dela, tudo perfeito. Ela não foi nem um pouco egoísta, não foi nem um pouco vaidosa, não exigiu tanto dela mesma e nem da sociedade e nem da vida, não cobrou demais, porque hoje eu cobrava muito disso, né? Ela abriu mão dos sonhos dela para viver os sonhos de Deus, ser participante, né, dessa promessa e desse plano de salvação. Desde que Maria recebeu o convite de conceber o menino Jesus, o mundo de Maria virou do avesso. Quantas vezes aqui Maria recebeu o convite e gerou um grande ministério? Uma vez eu ouvi a pastora isso. Quantas vezes Deus está te chamando, falando que quer fazer algo grande na sua vida e a gente acha que vai ser confortável, né, Márcia? Né, Raunita, Maíra, É verdade. Renata, as duas Renatas estão aí. A gente acha que tudo vai acontecer confortavelmente. Não é isso. Deus quer fazer algo tão grande na nossa vida e como fez, gerou esse ministério para ela conceber o menino Jesus e Deus também deseja gerar em nós um milagre muito grande, gerar um ministério. E infelizmente eu vou dizer algo para você. A minha vida já virou do avesso, porque tinha tanta coisa para Deus trabalhar. E assim eu quero falar para vocês, não é pessimista, não é pessimista, mas Maria, ela não era frágil, era corajosa, uma menina com sangue no olho. E naquele momento Maria se sentiu só, uma situação tão delicada, natural, né? Ela podia arrancar os cabelos, ficar apavorada, mas momento algum foi serenidade. E eu já me senti muito só com alguns assuntos muito delicados na minha casa. Eu sei que vocês já passaram por isso. Graças a Deus, hoje que mulheres têm muita rede de apoio. Mas eu já passei assuntos tão sérios, tão delicados aqui, igual Maria, teve que guardar isso para ela. Ela foi lá visitar, que tem isso, celebrar o dia da visita, né? Foi celebrar, foi visitar a sua prima, ficou lá um período muito grande, mas ela não falou. O que foi testificado ali foi o sobrenatural de Deus, do menino, né, de João Batista que estava no ventre de Isabel, e Jesus, né? A Isabel já olhou para ela e falou, mas ela ficou em silêncio. Ela não podia, né, dizer nada. E o medo, né? O medo não. E ela já sabia as cenas que passavam pela mente dela de tudo que ela vivenciou num ambiente hostil, de preconceito. Então, entenda, tem certos assuntos com nossos filhos que nós vamos sentir só, mas não esqueça de pedir ajuda. No cenário de Maria foi diferente, mas ela confiava que Deus estava ali com ela, direcionando. Maria, naquele momento, Maria não podia, né? Não tinha um ombro amigo, não tinha uma amiga íntima, nem uma amiga necessária, nem uma amiga estrategista, que eu já falei isso, para falar: chora aqui, Maria, e agora, Maria? Vixe, foi isso que Deus preparou para você? Não, meu Deus, Maria não tinha. Mas aí a gente fala: Maria chorou? A Bíblia não vai trazer esse detalhe. Mas eu tenho certeza que essa mocinha de 14 anos chorou, não tem nos relatos bíblicos, mas fala, né? Fala que nos estudos do Dr. Augusto, né? Por tudo, que e com o choro dela, com as suas lágrimas, ela irrigava a serenidade de se conhecer,
Deus está falando, vocês, mamãe e mulher, se conheça primeiro. Vocês lembram da inteligência relacional? Se conheça, para que você não entre em desespero de forma natural. Se conheça os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E essa serenidade de Maria, eu tenho certeza, foi passado para o nosso Jesus, o manso e humilde. Então, vamos parar de espiritualizar muito as coisas, parar de espiritualizar Maria, e vamos olhar ela como ser humano, o lado humano, pessoal, a personalidade dela. Eu tenho certeza, Maria passou por esses perrengues aqui, chorou ali caladinha, mas ela chorava e ao mesmo tempo aquelas lágrimas irrigavam a sua serenidade, ela levantava dali, confiava, ok, fui incluída nesse plano, então vamos seguir à frente, vamos seguir em frente. Uma mocinha à frente do seu tempo. Então, Maria tinha uma inteligência relacional, já falei, olha só, sempre se expressava com suavidade nas suas ações, diante de situações inexplicáveis. Deus está chamando você, eu, para que venhamos copiar este modelo de serenidade de Maria, para que a gente venha ser suave também nas nossas ações, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na igreja, porque virão situações inexplicáveis aqui dentro do meu lar, que eu preciso desenvolver esses frutos do Espírito de forma natural, aonde eu estiver, no meu trabalho e na igreja. Então, eu preciso ser esta mulher do reino de Deus, copiar esse exemplo de Maria também, e o meu expressar seja com suavidade nas minhas ações. E o quantas mulheres que eu vejo, principalmente dentro de igreja, elas não conseguem transmitir essa suavidade nas ações delas. Aí, nossa, fica muito feio. Vocês vão me desculpar o que eu vou falar. Fica muito vergonhoso, né? Desculpa usar essa palavra, põe a bunda na janela. Porque lê Bíblia, acha lindo falar das heroínas da fé e não vê o lado natural dessas heroínas, as suas posturas de nobreza, suavidade na fala, suavidade nas suas ações, as suas reações, como ela vai reagir diante de uma situação que vai ser estressante, que vai trazer medo, diante do inexplicável, porque eu não era nem um pouco suave. Hoje, graças a Deus, eu estou aprendendo, pensa. Só tinha falinha de suave, mas Jesus, só Jesus mesmo, que ele vem, juntou tudo que era muito natural, carne mesmo, foi falando, olha, mulher, eu vou te mostrar seus pontos fortes, seus pontos fracos, vou te mostrar que você é inteligente e vou te mostrar que aí dentro tem sim, tem suavidade, mas eu tenho que ajustar isso. Eu tenho que alinhar isso com os atributos divinos. E assim eu estou seguindo, né? Caminhando. Maria não se tornou uma mulher especial depois do chamado. Maria é especial. Você é especial. Amém? Então, nós estamos vivendo um cenário hoje que precisamos, sim, chorar, irrigar essas lágrimas, né? A nossa serenidade. Nós precisamos de chorar mais para que as promessas de Deus se cumpram nessa terra. Não que nós venhamos chorar dos céus, ou chorar pela desgraça que Deus, desculpa falar essa palavra, pelos transtornos, as catástrofes que está acontecendo, ou os pecados que está superabundando. Não, nós vamos declarar, eu choro, eu clamo, Senhor, o Senhor lembra da tua promessa no livro de Isaías, Jeremias, no livro de Salmos, Senhor, cumpre a sua promessa. Começa a declarar palavras de promessa. Então, a promessa é que, por meio de Jesus Cristo, recebemos a plenitude de Deus. Então, aceite os preceitos divinos, assim como Maria recebeu. Ela aceitou e ela viveu essa plenitude de Deus. E foi real. Foi real. A gente vê o jeito que foi conduzido a história e o jeito que o nosso Jesus, a forma humana, ele era. Então, a aceitar, né, a promessa por meio de Cristo, nós recebemos a plenitude de Deus, está em Colossenses capítulo 2, do 9 ao 15. Efésios 3, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Maria foi cheia de toda a plenitude.
juntou com a forma natural dela, inteligência, a serenidade, porque ela como mulher, ela carregava aquele significado de Rafá, de Ixá, Raim, Guivério. Isso tudo foi somado em Maria. Então, nós temos o modelo de Maria, essa serenidade dela, ela estava cheia da plenitude de Deus. E hoje ela gerou o nosso Redentor, não foi? Gerou. Ela viveu essa plenitude, ela era uma mulher serena, uma mulher inteligente. E hoje nós não temos um Deus morando em nós? Hoje nós não temos um Deus, não temos o Espírito Santo repousando sobre nós? Então nós temos que entender que nós estamos cheias da plenitude de Deus. Só que a palavra diz que eu preciso conhecer mais Jesus para que eu enche dessa plenitude. Então vamos, né? Eu sempre digo, mamães, não perca a serenidade. Venha usufruir essa vida em abundância que Jesus prometeu para nós. Venha usufruir, venha ser mulher serena, mãe com mais serenidade. E Maria, ela não sucumbiu no vale do desespero e nem da culpa. Quantas vezes eu me sucumbi, eu fiquei desesperada como mãe? E quantas correntes de culpa que eu carreguei como mãe? Então, Maria não se sucumbiu. Ah, eu vou ficar desesperada. Eu não vou dar conta de criar o menino Jesus. Ah, mas tinha que ser eu, não tenho experiência nenhuma. Meu Deus. Já pensou quando Jesus fez 12 anos, ele se perdeu ali? Você lembra? Foi 3 dias, né? Ela poderia se sentir arrasada, culpada. Deus, eu perdi seu filho. Eu não presto mesmo como mãe. Eu não sirvo como mãe. Estou parafraseando. Jamais. Na fala dela. Ela não sucumbiu. É o que nós temos que aprender com Maria. Mães, não vai sucumbir no vale do desespero. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano. Deus é soberano. A promessa é: os nossos filhos são visitados por Deus. Nossos filhos são herança dele. A promessa é que eles serão discípulos desse Deus, serão servos dele. Então, busque essa libertação. Se você tem aí como mãe, que eu vivi isso, eu vivi muitos anos com esse sentimento de culpa. Se liberte. Depois que terminar esse devocional, o momento que você ajoelhar, fala em nome de Jesus. Eu quero viver como Maria, eu não quero carregar essa roupagem de culpa, eu não quero. Não se permita, se liberte como mãe, não arraste esse sentimento baixo de tortura e de culpa. Mãe, né, Maria foi a bendita entre as mulheres, encontrou firmeza em Deus. Mãe completamente humana que não teve medo de falhar. Então, ela foi bendita porque ela acreditou em Deus, foi disponível a esse Deus, acreditou na promessa e aceitou o chamado. E ela foi bendita entre as mulheres. Maria, ela não está acima de você nem do universo feminino. Ela está entre nós, para que venhamos ou seguir o padrão, o modelo, tudo que foi atribuído nela de forma natural e espiritual, que nós não venhamos orar para que seja atribuído em nós também. Amém? Então, veja o lado humano. Ela falou, eu vou ser a mãe do meu Senhor, do nosso Senhor, do Redentor. Momento algum ela teve medo de falhar. Não tenha medo de falhar. Já falei sobre isso, vamos fechar aqui. Vamos correr. Quantas horas, Márcia? 8:05. Então, vamos lá, já está quase terminando. Qual essa adolescente e a sua fé, que está associado com humildade, todo o resgate da humanidade estava depositado nela, dependia dela, né? E o estudo fala que ia gerar uma nova humanidade, oh glória, aleluia, através de uma adolescente com sangue no olho, comprometida com a sua fé, com a posição de humildade, inteligente, que o Senhor quer falar, você não duvida da sua inteligência. A partir dela, ela ia gerar uma nova humanidade e toda a humanidade ia ser resgatada por ela, dependia dela. Então, hoje, o Senhor está falando comigo, com você, mamãe. Muitas coisas
de livramento e de salvar, porque nós entendemos vários tipos de salvar. Salvar lá na cruz, a salvação para a alma, salvando hoje, tendo livramento, salvando da apologia, da ideologia, tudo nessa geração está dependendo de mim e de você. E por salvamento futuro, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, qual a garantia que Maria teve? Nessa missão de conceber o menino Jesus, o Filho do Altíssimo, ela teve alguma garantia? E hoje nós queremos garantia para caminhar na graça, nós queremos uma garantia para trabalhar na igreja, para ser voluntário, nós queremos uma garantia, eu estou fazendo isso porque Deus, você entendeu? Tudo a gente quer uma garantia confortável. E Maria passou por tanta humilhação, se abnegou, carregava o rei dos reis, e aonde Maria foi hospedar? Maria passou por escassez e tantas outras coisas que vocês sabem. Ainda o anjo chega para ela na visita e fala: se alegra. É a mesma coisa você falar assim, com todo respeito: gente, tá me dando uma missão tão complexa, ainda tá mandando eu me alegrar. Isso que eu quero trazer para vocês o segredo. Quantas vezes Deus está falando: alegrai-vos sempre no Senhor, e a gente não consegue ver isso. A gente não consegue se posicionar com alegria. E Maria carregava o ungido, carregava o Redentor. E lá na Bíblia diz que ele foi ungido com óleo da alegria mais do que todos os outros companheiros. Maria, quando o anjo falou para se alegrar, o Espírito não veio, não tinha vindo sobre ela e não tinha gerado o ungido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E ele ainda pediu para ela se alegrar. Hoje você tem um ungido em você. Hoje você sabe que Jesus recebeu o óleo da alegria, e Apocalipse fala: oh, glória, aleluia, tudo que pertence a Jesus eternamente pertence a nós. Se Jesus é ungido, ele tem o óleo da alegria. O Senhor está falando assim como disse para Maria, falando para você, mulher, mãe, se alegra, para se alegrar, porque você tem ungido. O óleo da alegria está sobre você. Maria aceitou a participar do sonho de Deus, do sonho de Deus. Então, confie o seu futuro, que é totalmente desconhecido, nosso futuro é desconhecido, a esse Deus conhecido, e você, mãe, mamãe, vai viver um milagre, assim como Maria. Você vai gerar milagres. É isso que Deus está falando. Você quer gerar milagres, porque caminhar na graça, nessa graça extravagante, é gerar milagres e viver milagres. Porque tem o testemunho nos evangelhos, no Novo Testamento, de pessoas que eram inférteis e gerou grandes milagres, né? Então, ela confiou nesse Deus e ela sobreviveu às incompreensões e não desvalorizou a sua inteligência. Eu vou deixar no finalzinho a oração e quero só ressaltar para vocês aqui, ó. Maria já está finalizando. Maria não tinha medo de falhar como mãe. Não passou insegurança e nem medo para Jesus. Isso é um princípio maravilhoso. Aí depois aqui ela fala assim, eu até marquei aqui, deixa aqui. Mães usam mais as ideias e a sensibilidade. Quando a gente vai olhar naquele casamento, foi o primeiro milagre, Maria foi tão sensível àquela condição, ela teve empatia pelos pais, pela vergonha que os noivos iam passar, e ela teve uma ideia. Ela nem imaginaria que ia acontecer aquele milagre. E eu penso, o autor fala que ela teve que esconder a identidade de Jesus durante muito tempo. Mas naquele dia, porque é o que a Bíblia relata, né? Que a mãe Maria usou as suas ideias e usava a sua sensibilidade. E Deus está falando: olha, mamãe, vocês aqui, Rosa, são inteligentes, usa suas ideias, usa sua sensibilidade, porque foi dada a você, como Ishá, como nome de mulher, né? Em hebraico, sensibilidade, ser sensível mais do que qualquer outro ser. Terminando, vamos seguir mais à frente. É uma proposta exuberante para gerar uma nova humanidade, eu já falei isso, em que os grandes servem os pequenos, onde não há discriminação de pessoas,
e nem classe. Foi isso que Jesus veio mostrar aqui. Para muitos foi ofensivo. Se admitirmos os fatos da concepção do menino Jesus como reais e não como conjecturas, podemos inferir que o autor da existência fez o primeiro processo de clonagem na história. E depois ele fala que todo o código genético de Maria foi usado para formar um ser único, inigualável, que seria chamado filho do autor. Porém, o sangue de Jesus, o sangue de Maria, não se misturou com o de Jesus também. Tem esse estudo mais aprofundado, cujo destino era suplevar, que é agitar, alvoraçar, reescrever a história da humanidade. Depois de falar sobre este sangue, eu trago mais estudo para falar sobre essa separação do sangue de Maria com o sangue de Jesus. Tem um nome dado para isso, tá? Então, Maria aceitou participar do sonho de Jesus e esse sonho de Deus, quer dizer, ela aceitou a participar do sonho de Deus que se tornou o seu próprio sonho. Vamos terminando aqui. Não apenas o risco de ser apedrejada a rodeou, né? Em tempos mais tarde, outros eventos de angústia circulou Maria. E Maria, né, aqui indica nos estudos que ela teve uma reação, né? Essas reações indicam que Maria correu riscos, muitos riscos, quando concebeu. Porém, ela ocultou a identidade do seu filho em Nazaré. Isso é o que mais é provável, porque vocês podem ver que Nazaré não conta muita história. Então, Maria teve essa inteligência de ocultar a identidade de Jesus. Aqui há princípios em todos os estudos aqui que eu quero trazer para vocês e falei ontem, né? Vocês querem falar alguma coisa? Já estou já terminando. Só falta aqui mais 2 frases terminando. Eu vou deixar aberto aí, vocês podem me interromper se desejar falar, se vocês têm essa oportunidade. Aqui está falando, né, o que o Augusto Cury quer trazer, mas outros estudiosos, cientistas e teólogos, para que a gente venha aqui com princípios psicológicos, pedagógicos, e os pais também, com tudo isso que Maria, que nós estamos aprendendo da natureza, da serenidade, da blindagem das emoções dela, para que os pais também e os educadores saibam ajudar os seus filhos a construir anticorpos contra as intempéries da vida. Então, quando a gente vai avaliar essa geração, elas estão muito fragilizadas emocionalmente. Então, quando Augusto Cury escreveu esse livro e ele tem alertado, eu não tenho aqui a data da primeira edição, acho que foi em 2007, foi antes, né? Ele já estava preocupado como que nós, como pais, porque nós somos educadores, mães, nós vamos focar no universo feminino de mães. Nós, como mães, nós somos pedagogas em casa, vocês como professoras. Então, nós temos que começar a trazer exemplos, falar palavras, as nossas ações ser diferentes da nossa casa, as professoras também, para ajudar os nossos filhos. E nós aprendemos no Despertar da Leoa, nossos filhos não é só na sua esfera, que eles têm o seu, aqui na sua família, os seus sobrinhos, no seu trabalho, na igreja tem outras crianças, no universo aí, no universo pedagógico, né? No universo escolar. Então, vamos construir isso. Vamos falar como que eu vou construir, Vaneide, anticorpos contra para eles aprender a blindar as suas emoções. Ou construir, né? Construir, blindar, construir anticorpos, trazer à memória coisas que vai fortalecer suas emoções. Como? Através da nossa inteligência, das nossas ações com serenidade e através da palavra de Deus. É preciso, olha só o que ele fala, é preciso ensinar os nossos filhos que a vida é um contrato de risco. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo Sim. jóia? E levar os nossos filhos a compreender que há um mundo lá fora diferente desse espaço confortável que nós vivemos, diferente da sala de aula, ambiente de internet. Ó, meu filho, vamos viver a realidade? Mostrar tudo que nós estamos aprendendo e passar, porque senão quando eles receberem um não, ou quando passar por uma fase estressante, porque eles querem buscar Deus hoje, quer que a resposta seja imediatista.
E nós sabemos que não é assim. E lá fora vai ter situações que vai gerar medo e estresse. Mas ele fala: ó, não deixa esse ladrão do medo, do estresse, de covardia, seja mais forte. Então nós temos que levar isso para os nossos filhos, ajudar eles a entenderem. Então eu termino aqui e falando para vocês, a melhor maneira de gerar filhos e alunos frágeis diante dos desafios da vida é oferecer-lhes um ambiente isento de estímulos estressantes. A ausência desse estímulo pode ser tão prejudicial para o desenvolvimento da inteligência como a presença maciça deles. Os jovens educados em ambiente super protegido só conseguem brilhar se as situações forem previamente conhecidas. Uau! Lembre-se, Maria teve de explicar o inexplicável e sobreviver às incompreensões. Terminei aqui. Aí ele fala aqui já no final: a educação do menino Jesus não é a que busca sucesso exterior, pois este é mera consequência, mas a educação que desenvolve o sucesso interior, as mais excelentes habilidades intelectuais e emocionais, tá vendo? Então se explicou. E hoje eu vejo que muitas mães querem criar seus filhos num mundo muito perfeito, rosa. Ah, eu não quero que meus filhos passem pela mesma coisa que eu passei. Então, criando alguns seres aí muito mimados, ainda existe, ainda muitas mães estão criando suas filhas como se fossem umas princesinhas mesmo. Como, assim, não, né, não. Porque a nossa fala é assim, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que os meus filhos vejam, passem pelo momento de escassez. Ai, meu Deus, meus filhos terminou a faculdade, agora vai ser tão difícil arrumar trabalho. E a gente começa a falar, eu não quero, eu não quero. E o autor já disse o que, que vai acontecer. Não vai permitir eles a construir, a fortalecer suas emoções Gerar e também exercitar, expandir a mente, a sua inteligência e o seu intelectual. E trabalhar com o seu interior. Amém? Já encerrei aqui. Muito obrigada. E a gente vai colocando lá que já encerrou o primeiro princípio. Aí semana que vem a gente já passa para o segundo princípio. Vai desculpando, que às vezes a gente enrola a língua, é muita informação. Se você desejar saber mais, destrinchar mais, faça as perguntas para nós. Márcia, ore para nós encerrar, por favor. também. E essa questão que você falou, né? A gente querer tirar é um erro muito grande, a gente não permitir que eles passem pelas mesmas situações, porque a gente vai criar uma geração frouxa, né? Verdade. E uma coisa também, que enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, nós precisamos ser incentivadoras. Obrigada, Raunita, ela pôs aqui, né? E esses são conselhos preciosos para nós, mães. Eu Verdade. lembro, Ivaneide e meninas, que o Gabriel, quando ele estava no Bombeiro Mirim, ele queria desistir. Aí ele, ah, não, mãe, não vou mais não, tá muito chato, e não sei o que, ele tinha 10 anos de idade. Tá muito chato, o tenente é isso, o tenente é aquilo. Aí eu falei assim, meu filho, 7 de setembro vai chegar, você vai querer marchar, não vai? Vou, não vai ser tão bonito você marchando e todo mundo aplaudindo? Vai, então você tem que passar pela parte chata. Sim. Você já pensou, meu filho, todo lugar você vai crescer, vai se tornar um homem. Todo lugar que você começar a trabalhar ficar chato, aí você vai pedir, vai sair pedir demissão. Então, se você não conseguir passar pelo Bombeiro Mirim, passar pela escola, você não vai conseguir passar por nada na vida, porque tudo que É for verdade. chato, você vai querer se libertar do chato. Então, não vai construir, não vai ter nada a ser construído. E aí ele passou, aí no momento em que estava marchando, ele passou todo empinado e olhava para mim e sorria, todo feliz, porque tinha conseguido, fez a marcha do 7 de setembro, fez a formaturinha, e você vê aquele orgulho, aquela empolgação. Na faculdade, né, passou por empregos. Ai, mãe, que difícil.
Mas continua. Passou pela É, tá. faculdade, tinha dia que era nós dois, um incentivando o outro, né? Porque eu tinha um dia que eu falava assim, ai, Gabriel, vontade de parar, E o vontade de... Arthur, eu lembrei, você falando o Arthur, não sei se vocês já viram, o Arthur e a Joana falam muito assim, que do nada as pessoas começam a perseguir ou falar palavras, né? Eu Sim, falo, meu filho, é porque vocês têm algo diferente. Não sim, que vocês são melhores. Aí a gente também não quer, a gente quer, por que que a pessoa implica com o filho da gente? Veja o que as pessoas queriam fazer com Jesus, os próprios lá, e a gente os gosta. conterrâneos, queriam jogar Jesus de um escombro lá, não foi? Falou que queria matar, porque ele falou que ele era a palavra na hora lá com o sacerdote. Aí foi, a gente vê que Jesus passou situações desconfortáveis entre família, entre amigos. Sim. Então, tudo que nós passamos hoje, os nossos filhos vão passar de pessoas do nada implicar com eles, querer que eles fracassem, porque tem pessoas que têm a essência do mal, né? Querer, nossa, né? Não achar bom eles vencer na vida. Jesus também passou por isso, as pessoas querem matar, literalmente matar ele, acabar com o sonho de Deus. E E eu, eram pessoas da ambiência familiar, do mesmo, da mesma eu falo conterrâneo de Jesus, né? Era isso que eu estava lembrando, desculpa ter te cortado. tranquilo. E eu creio que nesses momentos Maria foi uma das grandes incentivadoras, assim como nós devemos ser, né? Então, eu louvo a Deus, sabe? Porque nos momentos em que meus filhos, em específico agora, o Gabriel, ele quis desistir das pequenas coisas, a gente não deixou, né? E nos momentos em que eu estava passando pela mesma situação, achando difícil, tanto ele quanto a Débora foram meus maiores incentivadores. Não, mãe, a senhora não vai desistir. E assim, se eu deixar algo inacabado, eles vão observar. Minha mãe não conseguiu. Então, nós precisamos se esforçar. Então, foi uma das maiores dificuldades e garra que eu precisei ter, foi concluir a faculdade com toda a dificuldade emocional, dificuldades aqui dentro da minha casa, no relacionamento, para que eles vissem eu concluir, porque eles estão copiando a gente, eles copiam a gente. E você usou a inteligência sua para cuidar da grade, para diminuir a velocidade. Não precisou de espiritualizar nada e ver demônio, né? Você lembra disso? Sim, exatamente. E o Gabriel fez a mesma coisa. Porque ele Amém. tanta coisa, tanta coisa. Eu falei, meu filho, a gente precisa desacelerar para conseguir. Aí ele falou, mãe, eu vou tirar algumas coisas da minha grade também, igual a senhora fez. Eu falei, pronto, vamos embora. Que aí assim nós conseguimos. Então nós conseguimos, né? Para a honra e glória do Senhor. É, passamos, né? E formamos, né? Fizemos a colação de grau para a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, isso a gente leva para muitas outras áreas, nós sermos incentivadores dos nossos filhos. A Débora no estúdio, em alguns momentos ela quis desistir. Falei, não, tem muita trança ainda para fazer, não vai. Ela, ai, mãe, tá difícil. Falei, não, vamos pegar junto, eu tô aqui, vamos junto, tô aqui para segurar as pontas. Então, vocês que conhecem, o que nós passamos, eu me desdobrei para manter o negócio dela e estamos aí, rompendo em fé, rompendo em fé. Então, nós, como mães, precisamos estar blindando a nossa mente todos os dias. Precisamos buscar força no Senhor todos os dias. Não ouvir as mensagens malignas. Sabe, a melhor coisa que há você ouvir é o seu filho falar assim: mãe, eu, te, eu sento para te escutar porque eu vejo que a senhora vive, que a senhora prega. E para mim, como eu estou usando meu exemplo, para mim, a maior honra que eu tenho é quando eu saio para pregar, que eu vejo os meus filhos com os olhinhos brilhando assim, atentos me ouvindo, e fala, mãe, eu gosto tanto de ouvir a senhora pregando, a senhora prega a lição da gente. Isso é O Arthur me ouvia, agora ele não vai mais. A Juliana me viu, foi no chá. Ela falou: mãe,
onde a senhora aprendeu aquilo tudo, mãe? Aí ontem ela assistiu o programa, achei bonitinho demais. Maravilhoso, né. Então eles vão vendo isso em nossas vidas, e eles falam: "Ai, se elas conseguiram, né, vamos conseguir também", né. Então glória a Deus, aleluia, e é Eu isso. posso falar rapidinho? Pode. Isso que a Márcia falou é muito interessante, porque o que a gente vê hoje é, tipo assim, os pais estragando os filhos, né? Desde criança, quando a criança se frustra, ou tipo assim, algo não deu certo, ou tipo assim, não quer ir, vamos supor, hoje eu não quero ir para a escola bíblica porque eu tô com sono. E aí o pai vai aceitando, né? Vai empurrando isso com a barriga. E aí, quando eles se tornam adultos ou adolescentes, quando o pai quer, tipo assim, impor limites e quer cobrar algo, aí eles vão falar assim, uai, mas eu fiz isso a vida toda, né? O porquê você vem me cobrar disso agora? E o que eu vejo, uns meses atrás, um filho de uma amiga minha, ele tem 7 anos. O menino pôs o pé que não quer ir para a escola porque a irmãzinha dele saiu da escola que ele. Não, ele saiu da escola que ele estudava e a irmãzinha dele ficou, ele tinha que ir para outra escola. Não, desculpa. Ela ia ficar num turno e ele ia ficar em outro turno, turnos diferentes. Pois ele pôs o pé e não foi, pois aí ela tirou a menina e tirou ele da escola, botou os dois juntos no mesmo horário para poder agradar uma criança. Aí você Verdade. vê o que está acontecendo hoje, né? E aí eu vejo a questão de muitas pessoas, eu não quero ter filho, porque a internet, né? Hoje a internet está muito em alta. E o que você está apresentando para o seu filho, né? A criança hoje fica muito em TikTok, dancinhas. E aí, quando elas querem imitar aquilo que está vendo, então hoje em dia a gente precisa muito filtrar o que passamos para os nossos filhos. Porque eu vim de uma geração que você respeita muito pai, mãe, dá benção. Se passasse no meio, ainda bem que a gente vai conversar. E hoje você não vê isso. Você não vê a criança respeitando isso, né? Porque, porque os pais não impõem um certo respeito, né? E faz tudo o que a criança quer. Era só isso. Isso é verdade. Lá na igreja mesmo eu chamo os meninos, né? Estou ensinando a Bíblia, eu estou preocupada, né? Aí os meninos ficam lá correndo na igreja. Eu falei, por que vocês estão correndo? Aí eu abraço, falo, vem aqui, vai lá sentar. E se a gente não ensinar essa geração igual meus filhos, eles não vão ter paciência de esperar, porque na caminhada da fé, que nós vimos isso, nós estudamos, fala, Deus, me dê paciência para esperar, porque é mais fácil trabalhar, vou parafrasear, mais fácil eu agir por mim do que esperar. Aí, se eu não espero, eu não consigo a serenidade, não desenvolvo meu intelecto, não sou educado natural e eu preciso ser educado espiritual. Então, isso tem que ser trabalhado na criança, porque se a criança hoje ela está sendo levada, ela não vai ser capaz de ficar esperando a vontade de Deus, saber orar, saber qual é a vontade de Deus, ter tempo no seu devocional, porque essas crianças, se você chamar elas para orar, elas querem tudo delas, quer fazer tudo rápido. Por quê? Todo mundo está fazendo as vontades delas muito rápido. Então, nós temos que preparar elas agora, calma, vamos orar, vamos ler Bíblia, calma, 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 devagarzinho. Porque o que está em jogo agora, porque Deus está nos chamando como mãe, é essa próxima geração agora. Essa nova humanidade, pode dizer que está vindo uma geração, eles estão muito à frente do tempo deles. Era isso, meninas. Então Eu vamos fico, orar. eu falo, Márcia, é com você, Márcia, vamos terminar, e eu pego e lembro de alguma coisa que vocês estão falando. Ai, Terminou, Renatinha? Sim, só frisar aqui que, igual a Márcia falou, né, o exemplo que ela, tipo assim, incentiva os filhos, ó, não, tipo assim, mas eu não consigo, não, vamos ver de outra forma, vamos ver como a gente pode aperfeiçoar aquilo, vamos tirar algo que está sobrecarregando e priorizar aquilo que precisa realmente. Isso é muito, assim, eu acho muito válido e parabéns, Márcia, pela formatura do seu filho, não dei lá no grupo, mas parabéns, fico muito feliz pelas suas conquistas. Obrigada, amém, verdade. sua. Então vamos orar, agradecer ao Senhor, né, por esse banquete. Gente, que delícia. Delícia. É mesmo. Ai, Oremos então. Deus, obrigado aleluia. por essa manhã gloriosa.
Como é Obrigada. bom, Senhor, Visita sentarmos o à mesa contigo, Senhor. Como é maravilhoso estar com essas mulheres, ó Pai. Nós queremos mais de ti, Senhor. Realmente venha nos ensinar a ser mães, ó Pai. Que nós possamos ser mães sábias, ó Deus. Ó Espírito Santo, logo, logo, Senhor, seremos avós. Que nós possamos ser Sim. avós sábias, Pai. Oh, Em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Que nossas Jesus. filhas possam ver em nós serenidade, Pai, para que possa Em nome cuidar de dos seus Jesus. filhos, ó Deus. Nos ensina, nos ajuda, Senhor. Dai-nos desse espírito, Pai. Dai-nos essa graça, Senhor. Em nome de Da mesma Jesus. forma, Senhor, que Maria teve, Senhor. Ousadia, Pai Em querido. nome de Essa Jesus. Eu coragem, preciso. Senhor. Sim, Essa Jesus. maturidade, Pai. Oh, Sim, Jesus, Jesus. que nós possamos também ser dessa forma com os nossos filhos, Sim, Jesus. Venha com a sobre nossa nós. família, Maria, tua Pai. Espírito. Em nome de Jesus, que eles possam continuar vendo em nós, ó Pai, fruto do Espírito Em Santo, ó nome de Deus. Jesus. Queremos a sua glória, Pai. Queremos a sua glória em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continua, Senhor, a sustentar a Ivaneide, dando-lhe saúde, ó Pai, dando graça, Senhor, nesse bom tempo em que ela tem estado, Senhor, se disponibilizando para estudar e trazer o alimento para nós, ó Pai. Meu Deus querido, continua, Senhor, a cercá-la com tua graça, Pai. Cerca com fogo, Senhor, essa casa, Jesus. Inunda, Senhor, este ambiente com tua glória, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus, ó Deus. Fortalece tua filha. Meu Deus querido, fortalece, Senhor, a saúde da tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se toda perturbação que o inimigo venha querer colocar na mente dela, venha, Senhor, tirar em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, todo cansaço emocional, todo cansaço Em físico, nome de que o Jesus. Senhor venha jogar por Em terra, Pai. nome de Em Jesus. nome de Jesus, ó Deus, venha blindar esta casa com o poder do teu sangue, Pai. Meu Deus, eu abençoo a Raunita, onde ela estiver agora, Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor venha brindar a mente da tua Em filha, nome Pai. de O Senhor Jesus. conhece as necessidades, cuida da sua família, meu Deus, em Em nome de nome de Jesus, ó Jesus. Pai. Em Eu não sei nome onde de ela está Jesus. agora, pode ser que Em esteja no nome de trabalho Jesus. ou em casa, Em mas nome onde ela de estiver Jesus. nesse momento, que Em o nome Senhor de venha Jesus. blindar a mente Aleluia. dela, Pai, em nome Aleluia. de Jesus. Assim eu te peço pela vida da Maíra, que o Senhor venha Aleluia. blindar a mente da Maíra, venha tirar, Em Senhor, toda nome, mentira, Senhor, que o inimigo tem colocado na em mente nome dela, de Pai. Jesus. Venha tirar, Senhor, toda falácia maligna, em Em nome de nome de Jesus, ó Jesus. Pai. Meu Deus, que ela possa se sentir livre Em das nome de amarras de Jesus. Satanás, ó Pai. Vai quebrando agora todo o espírito Em das trevas nome de nessa casa, Jesus. em nome de Em Jesus. nome Em de nome de Jesus. Jesus. Vai de encontro, Aleluia. Senhor, a vida, a Em casa. nome Meu de Deus, o lar Jesus. da Maíra, Pai. Meu Deus, ensina ela a educar o seu filho. Jesus querido, dai graça para ela ser uma boa mãe, Em nome de uma Jesus. esposa. Meu Deus, que Visita, Pai faça Maíra. os sonhos da Maíra Em conforme nome de deseja o seu Jesus. Nós coração, cremos, Senhor. Tu Pai. sabe o que ela Vai precisa, cuidando do Senhor. casamento dela, Senhor. A festa, papai. Meu Deus querido, Sim, do jeito que Jesus. ela tem desejado, Senhor. Faça, Senhor. Sim, meu Que os Pai. sonhos dela venham se alinhar com os seus, Pai. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Nós Para a sua cremos, Jesus. glória. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, a Renata Maria, Pai. Senhor Sim, Jesus, os Jesus. projetos da tua serva, Senhor. Visita, Meu Pai. Deus, venha dar graça, venha dar Sabe o quanto ela saúde. precisa, Venha, para Senhor quando. Jesus Cristo, abençoá-la Em como nome de mãe, Jesus. como esposa, como Em filha, nome de como Jesus. serva, Senhor. Meu Deus querido, venha abrir portas onde Em não. nome de Meu Deus Jesus. querido, os projetos da tua serva, Em Senhor. nome Que o de Senhor venha Jesus. pleitear esta causa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir, Em porque tu nome és de o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Em aquele que nome faz de Jesus. promessas e cumpre. Oh, Em Jesus, nome de Jesus. lembra-te das promessas feitas a Renata Maria, Pai.
Lembra-te do concerto, da aliança que ela fez contigo. Lembra, Senhor, lembra da promessa que E o Senhor fez faz conosco. mais uma vez dentro da casa dela, Pai. O Em nome desejo de do Jesus. coração da tua filha. Venha enchê-la com teu Em Espírito. nome de Venha Jesus. enchê-la, Senhor, com o fruto do Em Espírito. nome de Em Jesus, nome nós de cremos, Jesus Senhor. Cristo, Pai. E assim eu te peço pela minha Aleluia. vida, Senhor, que o Senhor venha Aleluia. cumprir, ó Deus, os desejos do Oh, teu glórias. coração na minha vida, Pai. Eu me Cumpre, entrego, Deus. Senhor, a Ti, ó. Nós estejamos Que o Senhor venha disponíveis a Ti, cumprir os Deus. desejos do teu coração em nossas Sim, vidas, Jesus. Nós viemos Senhor. viver os Em Teus sonhos. nome de Aleluia. Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Assim eu te peço por todas Aleluia. as rosas, Pai. Oh, glória. Todas essas mulheres que têm se Visita todas essas a rosas. estudar, a ler a tua Em nome de a te Jesus. buscar, Senhor. Em nome de De Jesus. Jesus, que o Senhor venha Em nome incomodar de aquelas Jesus. que perderam Há o poder. interesse, Senhor, de estar te buscando. Sim, Jesus. Que o Senhor venha Visita essas incomodar, mulheres. trazer a santa inquietação ao coração Sim, dessas Jesus. mulheres, Pai. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus, é o que eu te Sim, em peço. seu E nome. já te Aleluia. agradeço, Senhor. Queremos, Senhor, esse Em nome. exército vivo, assim como o Em Senhor nome de é, Jesus. soprou vida naquele vale de ossos Em secos. nome de Sopra vida agora, Senhor, no coração dessas mulheres, Pai. Sopra vida, Senhor, em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Graças a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Que nós possamos ter um dia incrível na presença do Senhor. Amém, amém, amém. E até, Até mais. até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Se Amém. sinta abraçada, que vocês são especiais. Nós somos mulheres, Amém. mães especiais. Amém. Beijo.